CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! O CBN Universidade deste sábado está no ar com muita informação para você ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica por dentro das principais informações da Universidade Estadual da Paraíba. Neste sábado a gente fala sobre a retomada das aulas presenciais em todos os campos da instituição. É o início do período 2022.1. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, privatização. Que é? O EPB está com um edital aberto para validação de diploma de pós-graduação em instituição de ensino internacional. O projeto de extensão trabalha o combate à hiperinformação e à desinformação com estudantes da rede estadual de ensino. Tem a participação de Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos deste sábado. E ainda a iniciativa de consultoria contábil está de volta com o atendimento presencial para a população que precisa fazer a declaração de imposto de renda. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia o CBN Universidade falando sobre a retomada das aulas em todos os campos da UEPB e um momento que marca a volta das atividades em sala de aula presencialmente. A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, tem início um novo período letivo na instituição, o 2022.1, e com ele o início de um novo ciclo, mais um começo na história de todos que fazem parte da Universidade Estadual da Paraíba. E nós do CBN Universidade desejamos que seja uma volta segura, com respeito e cuidado com o próximo. A Universidade Estadual abre as portas para estudantes e professores a partir de segunda e não exige o uso da máscara de proteção, porém recomenda o mesmo. Ainda nesta edição do CBN Universidade, a gente traz todos os detalhes sobre essa retomada, os cuidados que estão sendo adotados. Fica sintonizado com a gente que até às 10 horas da manhã tem muita informação para você ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento, que hoje fala sobre o conceito de privatização. Solta a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todos e todas os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania no CBN Universidade. Bem, ouvintes, o tema de hoje é um dos temas mais importantes da agenda econômica na ideia de uma economia capitalista. Nos anos 70, na Grã-Bretanha, a sua primeira-ministra, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, implementou um programa que passa a receber algumas nomenclaturas como Estado mínimo, neoliberalismo e tantas outras. E uma das políticas, seja do neoliberalismo ou do Estado mínimo, é exatamente o tema da nossa coluna: privatização. Que é? Bem, nos anos 80, na realidade do Estado e da economia brasileiras, ou a partir dos anos 80 do século passado, o centro do debate econômico passa a ser interpretado através dessa palavra, privatização, que inicialmente vamos conceituar, definir, como a ideia ou o processo ou procedimento da venda de empresas ou instituições estatais, portanto públicas, para colocá-las, portanto, nas mãos da iniciativa privada. Ou seja, empresas ou instituições do Estado em que o Estado chega à conclusão de que não há mais sentido em administrar essas empresas ou instituições e que, portanto, elas devem estar no mundo da economia privada, portanto, no mundo do mercado. O que significa dizer que o Estado implementa, portanto, um processo de transferência do controle da atividade econômica dessas empresas
para o mercado, para o mundo privado. Mas essa é a parte da ideia econômica. Existe também o debate ideológico. E o debate ideológico entra em cena, portanto, para construir a comunicação acerca de qual deve ser o tamanho do Estado. O quanto o Estado tem que estar presente na economia. E no caso da economia brasileira, esse debate se intensifica a partir dos anos 80 e ele se torna, digamos assim, organizado, sistematizado para uma implementação, para uma efetividade a partir dos anos 90. A partir de 1990 nós temos, portanto, o processo de aceleração dos modelos de privatização na economia brasileira. Empresas estatais como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Telebrás, empresas que passam, portanto, a representar o núcleo inicial do processo de privatização pelo Estado brasileiro a partir dos anos 90. Acontece exatamente uma organização desse processo e a ideia é de que o Estado precisa levantar recursos financeiros através da venda dessas empresas para, portanto, custear aquilo que interessa ao Estado, à sociedade, à ideia nacional, que seria educação, saúde, moradia, políticas de emprego. Enfim, os processos de privatização elegem os setores para a sua autoefetividade, digamos assim. Ou melhor dizendo, o mercado aponta para o Estado quais os setores que lhe interessam para, portanto, participar desse processo de privatização. E os setores são aqueles que muitos economistas vão chamar de setores estratégicos: energia, telecomunicações, infraestrutura. No caso brasileiro, imaginemos, portanto, aqui na Paraíba, a Energisa, que se torna uma empresa privada. No campo das telecomunicações, como saímos da matriz de telefonia fixa para uma telefonia móvel, uma telefonia celular, e quantas empresas hoje temos, portanto, gerindo esse mundo das telecomunicações. No campo da infraestrutura, mais recentemente, os aeroportos brasileiros que foram organizados, selecionados para o processo de privatização. Enfim, a privatização ou o processo de privatização pode ser traduzido como o procedimento de transferências de empresas e instituições estatais ou públicas em que o Estado tem o controle sobre elas para o mundo privado. O mercado passa a controlar essas empresas. Mas qual deve ser exatamente o tamanho do Estado na economia nacional? Quais as empresas que devem ser privatizadas? Quais os critérios para essa privatização? Ora, em regra o Estado não precisa gerir uma empresa em que o mercado pode ofertar uma administração, uma gestão em que possamos identificar um desenvolvimento da economia. O Estado não precisa gerir ou administrar uma empresa que sempre dá prejuízo. Enfim, as expressões são as mais diversas possíveis. Mas recentemente começa-se a ouvir vozes no atual governo, vozes cada vez mais fortes para uma reorganização desse processo de privatização de empresas como os Correios, a Petrobras e a Eletrobras. Mas por que o governo atual pensa e já organiza um processo de privatização dessas empresas? Vamos aos dados de gestão dessas empresas. No ano de 2021, o lucro dos Correios foi de 3,7 bilhões de reais, 101% acima do ano de 2020. Mas ainda, no ano de 2021, os Correios zeraram o seu déficit, que era uma dívida no campo dos planos de saúde para seus funcionários, na ordem de 600 milhões de reais. No ano de 2021, os Correios
levaram aos cofres da União em recolhimentos de tributos 251 milhões de reais. Por sua vez, a Petrobras publica o seu balanço, como já falamos aqui em colunas anteriores, e o lucro da Petrobras no ano de 2021 foi de 106 bilhões de reais, 15 vezes superior ao faturamento do ano de 2020. Só em tributos, a Petrobras levou aos cofres da União aproximadamente 200 bilhões de reais. Mas ainda, em termos de lucros dividendos, ou seja, a parte que o Estado tem direito, porque a Petrobras, parte dela fica nas mãos do Estado, foi da ordem de 31 bilhões de reais. A Eletrobras, por sua vez, no ano de 2021, apresentou um balancete com lucro em torno de 6,3 bilhões de reais. Uma receita bruta da ordem de 44,4 bilhões de reais e uma receita líquida na ordem de 11,5 bilhões de reais. Ora, são empresas superavitárias, são empresas que dão lucros ao Estado, são empresas estratégicas na função que o Estado tem na economia. Então, por que o governo pensa em privatizar essas empresas? Como dizia meu avô, Posidônio Nascimento, lá em Queimada Grande, tem caroço nesse angu. Ora, o jornalista Nassif, no seu blog, publica uma reportagem com pesquisa recente que informa que a Grã-Bretanha, que iniciou esse processo lá nos anos 70, está reestatizando os serviços que ela privatizou. Numa pesquisa internacional recente, conduzida pelo Instituto Internacional de Transações ou Instituto de Transações Internacionais, está em desenvolvimento no mundo a reestatização de 884 serviços estatizados nos últimos 20 anos. Em quais países, Luciano, está ocorrendo essa reestatização? Em países como os Estados Unidos da América do Norte, Alemanha, França, a própria Grã-Bretanha e tantos outros países. Ora, por que, portanto, o governo brasileiro procura reorganizar o processo de privatização a partir de 3 grandes empresas brasileiras que levam aos cofres do Estado bilhões e bilhões de reais, que são os Correios, a Petrobras e a Eletrobras? Obrigada, professor Luciano. E no próximo sábado o senhor volta com mais informações no quadro Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. E vamos fazer um intervalo rápido. No segundo bloco a gente fala sobre validação de diploma na UEPB e os detalhes de um projeto que tem auxiliado estudantes de escolas públicas com acesso à informação. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e já para falar sobre o processo de reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu. As inscrições estão abertas até o dia 30 deste mês e é para pós-graduados em instituições estrangeiras de ensino superior. O edital publicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB oferece um total de 14 vagas para análise de revalidação, sendo 3 vagas para o Programa de Ciência e Tecnologia Ambiental e para o Programa de Desenvolvimento Regional e 2 vagas para os demais cursos como Ecologia e Conservação, Literatura e Interculturalidade, Odontologia e Relações Internacionais. As inscrições são feitas através da plataforma Carolina Bore, no link plataformacarolinabore.mec.gov.br, que é um espaço gerido pelo Ministério da Educação do Brasil. E vale um alerta da PRPGP, é que o mesmo diploma não pode ser submetido a mais de um pedido de reconhecimento simultâneo, em mais de uma instituição reconhecedora. E se o diploma seja de um curso inexistente na UEPB ou ainda não reconhecido pelo MEC, o requerente deve indicar na inscrição o curso da UEPB que tenha maior proximidade com o que realizou no exterior e que tenha mesmo nível ou
ou área equivalente ao diploma que pretende reconhecer. E se você precisa fazer o reconhecimento de diploma, o edital completo você encontra no site da universidade, o epb.edu.br. Agora a gente fala sobre um projeto de extensão desenvolvido pela UEPB que auxilia estudantes de escolas públicas aqui de Campina Grande para reconhecer a hiperinformação e a desinformação. É o Competência em Informação e Práticas Científicas nas Escolas Públicas de Campina Grande, Coinfoescola. Projeto de extensão contemplado pelo Programa de Bolsas de Extensão da Universidade, o PROBEX. E quem explica como é que funciona essa iniciativa é a bibliotecária da universidade e coordenadora do projeto, Camille de Andrade. Vamos ouvir. O projeto Coinfoescola, ele surge visando ajudar os alunos de escola pública de Campina Grande, preparando-os para um mundo informacional que a gente vive. Nós vivemos uma enxurrada informacional e muitas vezes os alunos não sabem como percorrer caminhos seguros, visando encontrar informações de confiança, informações de credibilidade, informações que sejam relevantes para atividades que eles desempenham, né? No caso, a pesquisa acadêmica, os estudos que eles desenvolvem ainda no ensino médio. E nós vamos encontrar esses alunos muitas vezes perdidos, né? na avalanche da internet. E o Infoescola ele vem com ações de oficina, de exercícios, alguns jogos. A gente busca encontrar metodologias que alcancem essas pessoas e ensine os alunos a buscar informações de confiança na internet. Já é a terceira cota que nós participamos e as 2 primeiras cotas nós trabalhamos com oficinas, né, remotas. Foi 2020 e 2021. Oficinas remotas por conta da pandemia, né? Nosso objetivo ele era ir às escolas e nos inserirmos nas aulas que os professores estivessem ensinando, fosse redação científica, fosse alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que a gente pudesse encaixar, dando suporte a essas disciplinas. Quando vem a pandemia e a gente vê que as escolas vão ficar dando aula remota, a gente pede autorização à escola, né? Que no caso a gente trabalhou nesses últimos 2 anos com a escola Itã Pereira, que ela é estadual, e a gente ficou dando aulas semanalmente, depois passou a ser quinzenalmente, inseridos em um espaço da disciplina de pesquisa dessa escola para os alunos de 2º e 3º ano, e com isso a gente começou a ensinar eles a pesquisar na internet, e no início a intenção era só essa, ajudá-los a pesquisar na internet. Mas o que acontece? A gente perguntou aos alunos o que eles gostariam de aprender, o que eles achavam que era importante ter como conhecimento para entrar na universidade, um conhecimento prévio. E aí nós fomos percebendo que nós não estávamos contemplando necessidades deles. Eles trouxeram demandas que eram como entrar na universidade, como chegar, como é que eram feitas as aulas, como é que se dava a matrícula, a vivência na universidade. Então, a gente expandiu o universo, não era só informação formal, era uma informação informal também, que a gente às vezes aprende só na academia, na vivência. Eles queriam, como é que se vive na universidade, como é o ambiente de uma biblioteca, como é o ambiente de uma sala de aula na universidade, é diferente do que a gente conhece hoje. Então, a gente expandiu esse conhecimento para os alunos, não só pensando em informação, não só visando o ensino formal, mas também o informal, que eles provavelmente teriam um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque a escola pública ela não oferece uma biblioteca, o aluno não tem vivências extra sala de aula. Então, quando você vai para a universidade que tem o nicho ensino, pesquisa e extensão, existem coisas que você só vai aprender na prática. E eles se sentiam inseguros de entrar nesse ambiente, onde eles não estavam se considerando num pé de igualdade com alunos de escolas particulares. Então, eles achavam que não estariam prontos para esse ambiente. Então, a gente vai tentar desmistificar o ambiente da universidade. É hora das dicas do professor Edson Tavares. Se liga aí. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. No Português Sem Segredos deste sábado, eu vou retomar aquelas expressões idiomáticas,
aquelas expressões populares que a gente ouve ao longo da vida e que nem sempre a gente sabe a origem delas. Por exemplo, quando se diz que algo foi feito nas coxas. O que é fazer nas coxas? Significa fazer de qualquer jeito, sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação com a estética, com a adequação, com o equilíbrio. De onde é que vem essa expressão fazer nas coxas? Vem de um tempo em que os escravos, os negros escravizados, é que faziam telhas de cerâmica para cobrir as casas. E como não havia uma forma uniformizada para fazer esse artefato, as telhas eram feitas a partir do barro colocado nas próprias coxas, que tinham o formato que iria ter a telha ao final. Acontece que cada pessoa tinha uma constituição física diferenciada. E aí você tem coxas mais finas, mais grossas, maiores, menores, e aí as telhas ficavam completamente diferentes umas das outras. Daí a expressão de fazer nas coxas significa cada um fazer de qualquer jeito, sem um padrão. Outra expressão muito usada é abraço de tamanduá, significando abraço falso, um abraço mentiroso. De onde é que vem essa expressão, abraço de tamanduá? Vem do próprio tamanduá. Você sabe que o tamanduá tem umas garras poderosíssimas e o seu abraço é fatal. Quando ele é ameaçado, ele não tem muita agilidade, não tem muita velocidade para fugir, então ele se deita de costas, se fingindo de morto. Quando o bicho chega para constatar, para devorar, sei lá, ele então fecha os seus braços em torno do agressor e faz isso fortemente, e suas garras terminam sufocando, asfixiando e matando o agressor. É daí que vem a expressão abraço de tamanduá. Eu vou encerrar com uma expressão também utilizada ainda hoje, assim, de uma forma um tanto vulgar, e que a origem é também meio questionável. É a expressão afogar o ganso, significando ato sexual. De onde é que vem essa história? Vem da China, porque no passado os chineses se satisfaziam sexualmente com gansos. Assim como no Nordeste é folclore dizer que os meninos têm a sua iniciação sexual com cabritas, com vacas, os chineses se satisfaziam com gansos. E aí eles pegavam a ave e afundavam a sua cabeça na água para elas se debaterem ao se afogar. Isso provocava espasmos anais. Então eles aproveitavam esses espasmos e penetravam os gansos. Daí ficou a expressão afogar o ganso, como significando ato sexual. Eu volto na próxima semana com mais um quadro Português Sem Segredos. Obrigada, professor Edson Tavares. E no próximo sábado tem mais Português Sem Segredos aqui no CBN Universidade. E o nosso programa faz uma pausa rapidinha. Depois do intervalo, o nosso assunto é feminismo negro e desigualdades de classes sociais. E ainda a iniciativa de consultoria contábil da UEPB para a comunidade. Voltamos em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado. Para você que chegou agora, o nosso bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa semanal. Aqui você fica por dentro do que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. E agora a gente traz informações sobre uma pesquisa desenvolvida na nossa instituição, que analisa e faz reflexões sobre o feminismo negro e desigualdades de classes sociais. A iniciativa vem lá do Campus 5, em João Pessoa, e foi aprovada no programa de
Iniciação Científica, o PIBIC, na cota 2021-2022. A ideia do projeto Feminismo Negro, Desigualdade Social e Interseccionalidade no Brasil de 1970 aos dias atuais é averiguar o histórico do movimento feminista negro no Brasil. E quem fala mais sobre essa iniciativa é a bolsista do PIBIC, Tailane Souza Nobre. Vamos ouvir o que ela falou. A minha pesquisa, o que me levou a querer trabalhar esse tema é porque eu vim de uma cidade pequena, meus pais eram bastante pobres quando eu era bem mais nova e eles eram e são professores da rede pública. Então, eu vi, quando eu era criança, eles me levavam algumas vezes para as escolas, como não tinha babá, não tinha condição de ter uma babá naquela época, e aí eu via a diferença, mesmo eu sendo e me achando uma criança que não tinha muitas condições financeiras, eu vi a desigualdade social, eu vi como tinha outras pessoas que não tinham nada perto do que eu tinha e achava que tinha pouco. E os meus pais acabaram me ensinando sempre que, apesar de a gente ascender socialmente, há muitas pessoas que ficam para trás nesse caminho no Brasil. Então, eu venho com essa ideia de desigualdade social, do que ela é desde muito cedo. E o feminismo, bom, por eu ser mulher e viver numa sociedade machista, patriarcal, e por ser negra e descendente de índio, eu me sinto tocada a falar sobre esse assunto e falar nisso, trabalhar com isso, estudar isso tem sido muito positivo para mim. Eu acho que na minha pesquisa eu preciso direcionar um pouco mais para as mulheres negras especificamente e tentar trazer um pouquinho das redes que trabalham com os pontos positivos de tentar diminuir a desigualdade social, a vulnerabilidade social. E o outro projeto de extensão que a gente traz para você, ouvinte do CBN Universidade, é o de consultoria contábil, que é promovido pelo curso de contabilidade da UEPB. Nessa época do ano, eles estão focados no auxílio para a população que precisa fazer a declaração de imposto de renda. Mas não é só isso. Por causa da pandemia, o projeto se ajustou para a rede social com muita informação do nosso dia a dia. Quem conta os detalhes é o repórter João Paulo Cardoso. Vamos ouvir na matéria que teve produção da Josineide Barbosa. Com o intuito de promover uma educação financeira sobre temas ligados à sociedade, o projeto de extensão Espaço Contábil Fiscal do curso de Ciências Contábeis do Campus 1 da UEPB vem oferecendo informações para toda a comunidade acadêmica e em geral. Além disso, o programa proporciona que extensionistas e voluntários vivenciem na prática a contabilidade, produzindo conteúdos relacionados a tributos e legislação. O projeto é coordenado pelo professor Helenilton Menezes. De acordo com ele, o ECF começou através do Núcleo de Assessoramento Fiscal e passou por várias etapas até se transformar em Espaço Contábil Fiscal. Atualmente, a iniciativa conta com 4 linhas de atuação, como explica o coordenador. Mas a gente conseguiu, através do Instagram, dar continuidade ao projeto. São 4 linhas, na verdade, o projeto. Tem o Instagram, com essas informações resumidas e fáceis de ser lidas por todos, né? Você tem cursos, você tem palestras e a Semana do Imposto de Renda Pessoa Física para todos da comunidade. São esses quatro itens que o projeto levanta. Nós temos programado também para este ano, como é ano de eleição, um curso sobre prestação de contas partidárias e de políticos. É através da rede social Instagram que o programa tem conseguido grande alcance, que vai além das divisas do estado da Paraíba. Inclusive, muitas pessoas de outras regiões têm procurado para fazer os cursos que são disponibilizados pelo projeto. No @ecf.uepb, você tem acesso a temas atuais e com publicações constantes. Na verdade, a gente tenta aproximar a prática, né, com os alunos extensionistas, os bolsistas e os voluntários, com relação a temas, né, temas atuais, às vezes temas polêmicos, como é o caso do ICMS, sobre a incidência do combustível, e a gente fica postando isso aí diariamente, a agenda tributária, porque, na verdade, tomando como base
o nome, né, do projeto, Espaço Contábil Fiscal. Em tudo que aquilo que se fale de contabilidade, tudo aquilo que se fale de tributos, a gente está trazendo semanalmente 2 ou 3 posts, fora o calendário que a gente traz através do Story, o calendário tributário. Atualmente, o projeto conta com 8 alunos extensionistas. A Emily Lima é bolsista do Espaço Contábil Fiscal. Para ela, a experiência no projeto tem contribuído para a carreira profissional e a mantém atualizadas nos assuntos contábeis. Toda hora a gente está à procura de informações que sejam válidas, em procura de informações necessárias não só ao público de contador, mas às pessoas que vivenciam, precisam fazer algum trabalho contábil. Então, ele traz muito ao cotidiano da gente. São impostos que saíram, que foram reduzidos, que foram aumentados, uma nova regra para o INSS. A gente acaba pegando a matéria, fazendo estudo de lei, fazendo estudo de CPC e transformando ali numa informação acessível através do Instagram. A iniciativa ainda conta com voluntários. É o caso da Alane Oliveira, que já foi extensionista e hoje continua colaborando com as atividades do SCF. De acordo com ela, o público do projeto, que busca através da página no Instagram, é bem diversificado. Nós temos tanto os estudantes, né, da UEPB, como de outras universidades, como também a população em geral, contribuintes em geral, né? Bem como também contadores, advogados. Isso a gente tem essa noção por quê, né? Porque a gente, através dos cursos que o projeto ele oferece, a gente consegue entender um pouquinho, principalmente nos momentos dos cursos que o pessoal vai ter um momento de tirar dúvida e tal, a gente consegue entender um pouquinho do perfil desse público. E a demanda dos conteúdos que o projeto aborda vai muito em relação ao momento que a gente vive, né? Por exemplo, no ano de 2020, a gente abordou muito algumas medidas que foram tomadas, né, em relação aos trabalhadores. Então, surgiam muitas dúvidas, porque era algo muito novo para a população, e essas dúvidas a gente tentava sanar de forma geral, mas também algumas pessoas, elas buscavam o projeto para tirar dúvidas individuais, tipo, se algo que a gente produziu não conseguiu, digamos assim, né, suprir todas as dúvidas, se tem questões individuais, algumas pessoas chegavam para a gente para tirar essas dúvidas. E a gente também intensifica os conteúdos da rede social para tentar trazer as novidades mesmo. A gente sempre está postando, principalmente quando vai se aproximando, a gente posta bastante conteúdo relacionado ao imposto de renda para estar sanando mesmo as dúvidas. O projeto de extensão Espaço Contábil Fiscal funciona como uma ponte de utilidade pública para que os cidadãos possam se informar a respeito de temas relacionados a tributos e legislação, assim acrescentando em muito no cotidiano de muita gente. O ponto alto da iniciativa é o acompanhamento contábil para a população que tem dificuldade na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Antes da pandemia, as ações aconteciam presencialmente, mas desde março de 2020 ficou sem atendimento presencial. E somente agora, com a retomada das aulas presenciais na UEPB e com o adiamento do prazo para envio da declaração, o serviço está de volta. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João Paulo Cardoso. E a gente traz agora um outro projeto de extensão da UEPB que tem se destacado internacionalmente. Quem tem as informações para a gente é a repórter Maria Pereira. Vamos ouvir. O projeto de extensão Tecnologia em Prosa, Interação Universidade e Empresas, ligado à Inovatec, foi criado para incentivar a comunicação entre pesquisadores da UEPB e empresas locais e nacionais.
e ainda estabelecer parcerias estratégicas para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Além disso, Tecnologia em Prosa possui interação multidisciplinar, pois envolve pesquisadores das diversas áreas de conhecimento para promover o avanço da tecnologia, o desenvolvimento científico e expandir a visibilidade da Inovatec UEPB entre a comunidade empresarial. O projeto é coordenado pela professora doutora Ana Maria da Paixão, do Departamento de Contabilidade da UEPB. Ela elenca algumas ações que vêm sendo desenvolvidas pela extensão. O Tecnologia em Prosa, Interação Universidade e Empresa é o título de um projeto de extensão desenvolvido no âmbito da Coordenação de Transferência de Tecnologia da Inovatec. Primeiramente, foram ranqueadas as propriedades intelectuais dos pesquisadores da UEPB que estão protegidas pela Inovatec. Na sequência, estamos prospectando empresas para apresentar os portfólios das tecnologias dos pesquisadores em um evento online e assim vamos divulgando os produtos tecnológicos dos pesquisadores da UEPB, com o objetivo, claro, de transferir a tecnologia. O projeto é considerado bastante jovem, ele tem menos de um ano de criação e mesmo assim já foi convidado para participar da plataforma Inova Fito Brasil. A professora Ana Maria da Paixão fala sobre a importância da UEPB estar inserida neste cenário. A plataforma Inova Fito Brasil é uma plataforma de nível nacional que ainda será lançada no mês de maio deste ano. E ela tem como objetivo divulgar as tecnologias de medicamentos fitoterápicos. Nesta plataforma estarão todas as tecnologias desenvolvidas pelos pesquisadores de todas as universidades brasileiras que desenvolvam essa tecnologia, ou seja, tecnologias em medicamentos naturais. E a UEPB foi convidada para participar desta plataforma. Este convite surgiu já por conta do projeto Tecnologia em Prosa. Nós fizemos um evento, que foi para fazer a divulgação dos medicamentos fitoterápicos dos pesquisadores da UEPB e, por conta desse evento, nós contactamos com o grupo Centroflora, no sul do país, para participar do nosso evento. A diretora de inovação do grupo Centroflora gostou demais da iniciativa da UEPB. Gostou do nível de comprometimento do evento da Inovatec e, por conta disso, ela fez o convite para que a UEPB fizesse parte dessa plataforma. A visibilidade das tecnologias da UEPB, sem dúvida, será ampliada. Ao invés desse nosso trabalho de evento por evento, contactando por empresa, agora a divulgação das tecnologias de medicamentos naturais da UEPB ficará constante a partir do lançamento dessa plataforma. A próxima ação do projeto será no dia 29 deste mês, a partir das 10 horas da manhã, com a transmissão ao vivo pela TV UEPB no YouTube. Neste momento, nós convidamos o pesquisador da UEPB que possui essa tecnologia e convidamos também as empresas que tenham interesse na tecnologia em destilação. E desta forma, nós promovemos a interação universidade e empresa. E você também pode participar. As inscrições ou questionamentos podem ser enviadas através do perfil da Coordenadoria de Inovação Tecnológica no Instagram, o @InovatecUEPB. Maria Pereira para o CBN Universidade. Obrigada, Maria. E é hora de mais um intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta e trazemos informações sobre a retomada das aulas presenciais em todos os campos da UEPB. Fica sintonizado com a gente. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta para falar sobre a retomada das aulas presenciais nos cursos da UEPB. A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de abril, a comunidade acadêmica se encontra em todos os campos da instituição. É o novo período letivo 2022.1 que, de acordo com o calendário acadêmico, deve seguir até o dia 30 de julho deste ano. Em virtude do novo decreto estadual que libera a obrigatoriedade de máscara para a população, a UEPB não pode mais exigir o uso, porém faz a recomendação para que todos possam usar mais esse equipamento de segurança enquanto estiverem nas dependências da instituição, principalmente em locais fechados como salas de aula e laboratórios, por exemplo.
A recomendação foi publicada através da nota informativa pelo Comitê de Contingenciamento e Crise da UEPB, que inclusive atualizou o protocolo de biossegurança para as atividades presenciais. E quem traz um pouco sobre as normas é a professora Nádia Maria da Silva Oliveira, que é presidente do comitê. Vamos ouvir. Esse manual, na verdade, ele já é uma atualização do primeiro protocolo que a gente publicou, porque ao longo desses 2 anos, a gestão da UEPB teve essa preocupação de tomar todas as suas decisões com relação à pandemia, sendo técnica, científica, sanitária, baseado nos órgãos competentes, nas decisões e publicações científicas. Então, ele vem com atualização e ele vai abordar, ele está abordando, na verdade, desde o posicionamento das cadeiras na sala, a questão de distanciamento, de áreas ventiladas, a questão da obrigatoriedade do passaporte vacinal, porque a gente é uma instituição estadual, existe uma lei estadual tornando isso obrigatório, o uso de máscara, a questão de limpeza das salas, dos banheiros, a questão de biblioteca. Então, assim, transporte, como é que vai ser utilizado, a quantidade de pessoas que vai poder se deslocar. Então, a gente pensou na logística funcional para que as atividades acadêmicas e administrativas da instituição voltassem com uma segurança sanitária e com uma biossegurança que é imprescindível nesse enfrentamento da pandemia. Reforçando, a UEPB está exigindo que toda a comunidade acadêmica esteja vacinada e recomenda o uso de máscara. Além disso, o comitê não descarta a possibilidade de aulas remotas em algumas situações, em caso de um aluno ou professor da turma positivar para a Covid, por exemplo, e entre outras possibilidades. O manual completo você encontra no site da instituição, o uepb.edu.br. E a pró-reitora estudantil, professora Núbia Nascimento, também enviou um áudio para a nossa produção com uma mensagem para todos os estudantes da UEPB. Escuta aí. Nós que fazemos a pró-reitoria estudantil da Universidade Estadual da Paraíba, estamos muito felizes, aguardando no dia 25 a chegada de todos os estudantes, aqueles estudantes que já estavam na UEPB bem antes da pandemia, aqueles estudantes que chegaram durante a pandemia e os que estão tendo o privilégio de chegar hoje no momento presencial. O dia 25 será um marco muito importante para a nossa instituição. Nós estamos muito, muito felizes e de braços abertos para receber todos e todas estudantes dessa instituição. A UEPB é uma instituição acolhedora, é uma instituição que recebe o estudante com muito amor e carinho. Então, nós precisamos, nesse início de aula presencial, nós precisamos também nos preservar. Nós sabemos que o uso da máscara é facultativo, na verdade. Então, a gente vai pedir encarecidamente a vocês, se cuidem, tenham cuidado. O cuidado será coletivo. O estudante, em sala de aula, não é obrigado, repito, mas é importante que você se preserve e preserve o seu colega. Então, use máscara, lave as mãos, mantenha a distância, mantenha aquele distanciamento, se cuide para que tenhamos um retorno saudável e que tenhamos muitas alegrias nessa instituição. Nós que fazemos a pró-reitoria estudantil, nós estamos aguardando vocês de braços abertos, felizes por estarmos nos encontrando presencialmente. Isso é muito importante. Um beijo no coração de cada um e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, professora Núbia. E para essa retomada presencial das aulas na Universidade Estadual da Paraíba, depois de tanto tempo nas atividades remotas, estaremos entrando em uma nova realidade que traz inseguranças, medos, ansiedade, entre tantos outros sentimentos. E a psicóloga e professora da UEPB, Josevânia Silva, traz uma reflexão para a gente sobre esse momento e como encarar o medo do novo. Fica atento. Em relação a como trabalhar o medo e dar, de certa forma, condições psicológicas para retornarmos ao presencial, em relação ao medo, pensar, eu sempre digo assim, que se eu disser para você, não pense num elefante rosa com um chifre brilhando, você já está pensando. Então, pensamentos e preocupações, eles passam pela nossa cabeça o tempo inteiro. A questão é o quanto esse pensamento permanece,
o quanto ele nos perturba e quanto mais a gente diz para nós mesmos, não vou pensar, não quero pensar, mais ele se fortalece e acontece. Então, o primeiro ponto é acolher, aceitar que pensamos e ir para um segundo momento. Será que esse meu pensamento ele tem evidências concretas? Tá? Será que seria possível pensar de forma diferente? E, de fato, sendo essa ameaça real, que possibilidades eu tenho em termos de recurso para enfrentamento? Com quem eu poderia conversar? Né? Então, assim, dialogar com os pensamentos, tentar entender por que a gente está pensando, como está pensando, é importante para a gente saber em que medida são pensamentos assim catastróficos, mas que eles não são reais, assim, eles não há uma materialidade, não há evidência concreta para que isso aconteça, tá? Ou para que esse medo ele se concretize. Então, é importante ficar atento a isso, acolher o que você sente, dialogar sobre esses medos e procurar ajuda profissional. Do ponto de vista institucional também, e do próprio ambiente da sala de aula, dar condições para isso é dar espaços de fala. É impossível voltar para essa aula presencial sem, nos primeiros momentos, haver uma acolhida, tá? Haver um processo de partilhar nossas vivências, partilhar nossas angústias. Ter com quem contar faz toda a diferença. Tá? Eu sempre digo que o difícil de uma travessia não é passar por ela, mas é passar por ela se sentindo só, sem apoio, sem orientação. E institucionalmente a gente precisa dar esse apoio, tá? Coletivamente a gente precisa apoiar uns aos outros. E contar também com os amigos, famílias e pessoas com as quais a gente se sente à vontade para falar do que sentimos. Ter com quem contar é fundamental para que a gente possa fazer essa volta possível e com saúde mental, que é mais importante. Então, não é o mesmo presencial de antes para quem já esteve no presencial. A gente volta de outro modo porque não somos os mesmos. Todo mundo aqui foi impactado de alguma forma. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade individual de cada um manter todos os protocolos e seguir, há também uma responsabilidade coletiva com o cuidado consigo e o cuidado com o outro. Mas um cuidado também que vai além dessas questões operacionais de protocolos. O cuidado do ponto de vista mesmo afetivo, emocional e de ser também para o outro, principalmente na comunidade universitária, um apoio para que a gente possa fazer essa adaptação a mais agradável possível. Realmente, professora Josevânia, essa retomada vai encontrar pessoas diferentes, modificadas pela pandemia, e que seja um retorno leve e que possamos sempre pensar no outro. Desejamos desde já um bom retorno para todos os professores e estudantes da Universidade Estadual da Paraíba. E só lembrando que o uso de máscara não é obrigatório, mas está sendo recomendado pela instituição. E vamos ouvir o nosso Minuto Ambiental, que neste sábado aborda a desertificação. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thales Fonselton e o tema hoje será desertificação. Você já ouviu falar sobre o fenômeno da desertificação? Bom, esse assunto é bem pouco explorado e afeta muita gente ao redor do mundo. Então, resolvemos trazer essa discussão para você. A desertificação é um processo de degradação do solo em regiões secas que pode resultar em um ambiente desequilibrado. Essas regiões secas são locais onde há incidência de clima árido. Desta forma, o processo é definido mais por uma questão geográfica do que em relação às suas características em si. Como usual, as atividades humanas são os principais agentes causadores desse processo. E para piorar, as mudanças climáticas têm intensificado esse fenômeno. Tá, mas o que o Brasil tem a ver com isso, Thaleson? Sabemos que a região da Caatinga é a que mais sofre com o fenômeno da desertificação no Brasil. E sabe o que é pior? Esse bioma é um dos menos protegidos do nosso país. Então, 3 bilhões é esse o número aproximado de pessoas que estão em áreas sujeitas à desertificação. Elas podem sofrer perdas econômicas e sociais devido à redução das propriedades do solo, caso o processo aconteça. E isso já foi observado por aqui no Brasil, já que muitos habitantes da Caatinga emigraram para outras áreas do país, fugindo daquela região improdutiva. Meu nome é Thales Fonselton e este foi o Minuto Ambiental. E assim a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. Eu agradeço a audiência de todos vocês que sempre nos acompanham aqui nas manhãs de sábado. Para quem perdeu algum pedaço do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube.
Acesse lá e fica por dentro de toda a programação da Rede UEPB. O CBN Universidade teve a minha apresentação, Natasha Leone, na reportagem João Paulo Cardoso e Maria Pereira, com produção de André Bogin, Josineide Barbosa e Luciana Vasconcelos, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. A gente volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã, e desde já, você é o nosso convidado. Até sábado que vem. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.